Vou botar aqui uma notícia bombástica, você vai ter 5 minutos para comentá-la. Bom, após o bloqueio de contas, PL desiste de pagar aluguel de mansão a Bolsonaro. Mas essa não é a notícia bombástica. A bombástica é essa aqui, que acaba de ser publicada pela revista Isto É, por um colunista chamado Leandro Mazzini, e está aqui, ó. Bolsonaro quer morar na Itália, com cidadania, evitar eventual prisão. O Léo também é cidadão italiano. E aí ele fala assim, Orlando é apenas uma ponte para Roma. O plano é tão latente que PL adiou o aluguel de uma casa em Brasília para o ex-presidente. Ele quer levar toda a família para a Itália. Diga, Léo. Então, Léo, já imaginávamos que isso aconteceria lá atrás, quando a família Bolsonaro deu entrada no processo de cidadania italiana. O importante nesse ponto é que o cidadão italiano, ele resguarda aí uma característica diferente do naturalizado. Quando o cara é descendente de italiano, ele é italiano nato. Nessas condições, o Bolsonaro tem uma certa proteção por parte da Itália em relação ao Brasil. Veja bem, a Itália pode se negar em extraditar o Bolsonaro, porque ele é um cidadão italiano nato, ele não é naturalizado. Se fosse naturalizado, ele só teria essa proteção a partir do momento da naturalização. Os crimes anteriores não estariam protegidos por essa questão da não extradição de nacionais. Mas Bolsonaro não é um criminoso apenas no território nacional. Bolsonaro é um criminoso internacional e, obviamente, os crimes cometidos por ele podem ser levados ao Tribunal Penal Internacional. Então, como foragido da justiça brasileira, obviamente o Tribunal Penal Internacional, a Itália não vai querer, né, um problema sério com o Tribunal Penal Internacional para proteger o Bolsonaro, gente. Vamos cair na real. Então eu não acho que essa medida consiga proteger o Bolsonaro de tudo. Mas imagina só o dano que aconteceria com a família Bolsonaro se o Xandão já pedisse a interdição dos bens, até para, né, se tiver algum resguardo legal para isso, até para garantir o processo. Então tem várias formas de pegar esse rato. A gente não precisa preocupar que ele tem sim as estratégias de tentar fugir da justiça, tem as estratégias políticas de falar que ele está se exilando, etc. e tal, mas ele não é um rato que está na mira da ratoeira brasileira apenas. Ele é um criminoso internacional e para o mundo a punição de genocídio é uma questão de honra. Inclusive a Itália, por causa dos cometimentos de crime, de genocídio e crimes contra a humanidade no Brasil, ela tem o direito, dever de agir contra o Bolsonaro. E é isso que preconiza o direito internacional. Porque, Léo, sobre o que diz o direito internacional nessa questão das comunidades internacionais, é que alguns crimes, eles são, assim, facultados aos países como de punição ou não. Mas quando são crimes caros a toda a humanidade, o mundo inteiro precisa olhar sobre isso. Foi, inclusive, com esse argumento aí que os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? O Saddam Hussein seria o suposto... E olha, de lá tiraram um governante, não um fugitivo. Estados Unidos, o Saddam Hussein seria um suposto criminoso contra a humanidade, então, pela responsabilidade para proteger aí o povo do Iraque, os Estados Unidos foram lá tomar o petróleo do povo iraquiano. Sobre o Bolsonaro, a questão é diferente, né? Ele não tem mais poder nenhum. Ele é só um fugitivo. E como fugitivo, será que a Itália vai querer se indispor com o Brasil, principalmente durante o governo Lula, que vai dar muita condição de negócios Brasil e Itália? Será que a Itália vai se indispor com o Brasil, dando regalias para o Bolsonaro? Existe a possibilidade, sim, dele ser condenado, preso na Itália e não extraditado. Prisões de melhor qualidade, etc. Mas não ser preso, eu acho bem